Fala família, bem-vindos ao canal Brasil em Foco. Pessoal, já seguem esse canal e compartilhem este vídeo para que chegue a mais pessoas, para mantê-las informadas sobre notícias e análises verdadeiras. E vamos com a notícia que vem diretamente com a revista Oeste. Trump versus STF. Justiça dos Estados Unidos rejeita pedido da AGU e mantém processo contra Moraes. Fiquem até o final para entender tudo com clareza e vamos deixando os créditos na plataforma para a revista Oeste. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria, para que possamos saber até onde está chegando a nossa audiência. E já se inscreve, ativa o sino e compartilhe este vídeo para que chegue a mais pessoas. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Sofreu uma nova derrota na Justiça dos Estados Unidos na ação movida pelas empresas Rumble e Trump Media contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Justiça americana contrariou o pedido da Advocacia Geral da União e concedeu mais uma semana para que as empresas respondam ao pedido de extinção do processo. O governo brasileiro argumentou que as empresas tentavam apenas adiar o andamento da ação. Com essa nova decisão, a Rumble e também a Trump Media terão até o dia 14 de julho para apresentar resposta à Justiça americana. No processo, as empresas questionam decisões do ministro Alexandre de Moraes que determinaram o bloqueio de perfis de pessoas que moram nos Estados Unidos, além também do bloqueio da plataforma Rumble no Brasil. Marcelo, a juíza da Justiça da Flórida, deu aí mais uma semana para a resposta dessas empresas, da Trump Media e também do Rumble, só para a gente familiarizar a nossa audiência. O Rumble é uma plataforma de vídeos similar ao YouTube. Ela foi proibida no Brasil porque não tinha representante legal, segundo o ministro Alexandre de Moraes, e agora tem essa ação que corre na Justiça da Flórida e a juíza decidiu postergar até semana que vem uma resposta em relação à manifestação da AGU. Nós sobrevivemos ali no... É verdade, é verdade. O Augusto estava lembrando, Marcelo e Ana, que nós fomos desmonetizados pelo YouTube, ficamos 1 ano e 2 meses sem monetização, mas durante 1 mês nós ficamos proibidos de publicar vídeos no YouTube. E aí nós migramos para a plataforma Rumble. Eu lembro que eu tinha até de soletrar para a nossa audiência, RUMBLE, para a plataforma, para os nossos telespectadores nos encontrarem na internet. E nós fomos campeões, nós fomos o canal de maior audiência da Rumble no período. E a outra informação, essa desmonetização nos custou um prejuízo de 4 milhões no mínimo. 4 milhões de reais. A desmonetização. É isso. E sobrevivemos nessa... Mas nós estamos aqui firmes e fortes. Clandestina, estamos aqui. Isso foi lá em 2022. E aqui estamos em 2026 seguindo, lutando bravamente. Diga lá, Marcelo. Isso aí era o ministro Alexandre de Moraes usando da sua criatividade, como ele falou uma vez, querendo encontrar alguma coisa para enquadrar a revista Oeste criminalmente, e diante da resposta do assessor, que não tem nada. Ele fala, mas então usa a criatividade. É uma sequência de ilegalidades que esse cidadão praticou com relação à liberdade de expressão, de um modo geral, Quer dizer, e hoje ele está respondendo por isso, ou por parte disso, na justiça americana. Acho que esse pedido que me parece um pedido de extinção do processo, que aqui no Brasil a gente chama de extinção do processo sem julgamento do mérito, feito pela AGU, é uma vergonha que a AGU participe disso, É uma coisa que simplesmente não tem justificativa, Se um policial enfrentando um marginal, atira e mata o bandido, responde a processo de homicídio e esse policial tem que providenciar sua própria defesa. Não é a Procuradoria do Estado que vai defendê-lo, não são advogados pagos pelo Estado, ele tem que providenciar. E agora o senhor Alexandre de Moraes pratica uma série de ilegalidades, é questionado judicialmente nos Estados Unidos por uma delas, e aí o governo brasileiro mobiliza a Advocacia Geral da União, quer dizer, um quadro de advogados cuja função não é defender as ilegalidades praticadas por um agente público, é defender a União quando a União for demandada nos tribunais. E eles estão lá nos Estados Unidos passando esse vexame, e nós, pagadores de impostos, estamos pagando para que eles façam a defesa do senhor Alexandre de Moraes, Sem necessidade, porque afinal de contas ele é casado com a melhor advogada da galáxia, a única que cobra 129 milhões de reais por uma queixa-crime que eu fazia quando era estagiário em 1h30, 2 horas. Então, eu acho que eles não vão ter sucesso, mas o simples fato da AGU estar atuando nesse processo já é uma vergonha.
Marcelo, só para complementar o seu comentário, já falamos aqui, mas sempre é bom relembrar a nossa audiência, o Christian Costa foi atrás para trazer essa informação que o Brasil já pagou mais de R$ 1 milhão nesse processo contra o ministro Alexandre de Moraes na Justiça da Flórida. Nós temos aí essa nota, vale trazer, até porque o governo brasileiro contratou um escritório, esse Foley Hoag LLP, para atuar justamente nessa ação movida pela Trump Media e pela Rumble contra o ministro Alexandre de Moraes. E vamos com as notícias no site Conexão Política. Estados Unidos acusam Brasil de censurar cidadãos e empresas americanas. Isso não passará em branco. Comitê Judiciário publicaram extensão dos arquivos de censura no Brasil com documentos e ordens do ministro Alexandre de Moraes que, segundo o relatório, atuam para silenciar ações originadas em solo norte-americano. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, presidido pelo republicano Jim Jordan, publicou nesta quarta-feira a extensão do seu relatório sobre o que enquadra como arquivos da censura no Brasil, acusando o governo brasileiro e o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de tentar censurar a liberdade de expressão americana em plataformas digitais de origem americana. O Brasil tem tentado censurar a liberdade de expressão americana em plataformas americanas há anos. Agora está indo atrás de empresas e consumidores americanos também, seja estrangeira ou no exterior. A comissão não deixará esses ataques passarem em branco, diz o texto principal. Em seguida, o material faz menções a dados de abril deste ano, que já faziam listagem sobre o que eles dizem reprovar no conjunto de ações brasileiras sobre o assunto. O relatório reproduz ordens judiciais brasileiras expedidas contra as plataformas como Facebook, Instagram e Telegram, determinando a suspensão de perfis e a entrega de dados de cadastro de usuários em prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000, com texto inicial de R$ 30.000. Uma das ordens reproduzidas é de um processo civil comum e determina a suspensão de um perfil com base no argumento de que a suspensão de um perfil que causa dano potencial a um cidadão brasileiro é fundamento para a proteção pelo Poder Judiciário brasileiro. Mesmo que a divulgação ocorra devido a fatos fora das fronteiras nacionais, o comitê afirma que os documentos mostram que desde pelo menos julho de 2020, juízes brasileiros tentam forçar empresas de tecnologia a remover ou censurar contas globalmente, violando diretamente a liberdade de expressão americana e soberania dos Estados Unidos. O relatório detalha o caso em que o ministro Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da plataforma Rumble no Brasil após o CEO da empresa quis recusar-se a cumprir ordens de remoção de conteúdo. Em publicação reproduzida nos documentos, Pavlovski escreveu a Moraes: recebemos mais uma ordem ilegal e secreta em ordem ontem à noite, exigindo que cumpramos até amanhã à noite. Você não tem autoridade sobre a Rumble aqui nos Estados Unidos, a menos que passe pelo governo americano. A decisão de Moraes respondeu que Pavlovski confunde liberdade de expressão com uma inexistente liberdade de agressão. O comitê também acusa o Centro Integrado de Enfrentamento e Desinformação à Defesa da Democracia, a CIEDDE, de ter tentado forçar o X-Twitter a remover postagens que elogiavam Trump e criticavam Biden, o que, segundo o relatório, o X recusou. O relatório afirma que as ordens de Moraes seguem um padrão claro de mira em inimigos políticos e cita como exemplo a ordem de censurar a expedita contra Eduardo Bolsonaro, deputado federal e filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, após ele ter articulado pressão nos Estados Unidos para que o Washington sancione Moraes. A justificativa apresentada pelo STF para a ordem teria sido a circulação de notícias falsas sobre autoridades do sistema financeiro nacional, particularmente o Banco do Brasil. O comitê classifica a medida como retaliação política direta.
O relatório também aponta que o Brasil teria coordenado esforços de censura com a Universidade de Stanford e com outros governos durante um fórum realizado em setembro de 2025. O Itamaraty rejeitou as acusações e afirmou que as decisões do judiciário brasileiro seguem a Constituição e não constituem censura, mas regulação para impedir o uso das plataformas para incitação à violência e subversão do Estado de Direito. O relatório do comitê foi publicado na mesma semana em que o Escritório de Representantes Comerciais dos Estados Unidos recomendou a imposição de tarifa de 25% sobre produtos brasileiros com prazo de decisão até 15 de julho, numa investigação que lista a censura digital como um dos 6 pilares do que o Washington classifica como práticas comerciais injustas no Brasil. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.